Sabe, depois de uma batalha daquelas, desesperada, lá nas profundezas de Hogwarts, o grande final de A Câmara Secreta não é nem tanto sobre o que aconteceu, mas sim sobre o que tudo aquilo significa. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num momento de revelações chocantes, confrontos que mudam o jogo e, claro, um ato de liberdade que vai ecoar por toda a saga. E o centro de tudo nesse final é a espada de Gryffindor. Para pra pensar no Harry, coberto de sangue, de veneno de basilisco. Para ele, essa espada é muito mais que uma arma, é uma resposta. A resposta para aquela pergunta que está aterrorizando ele por dentro. Afinal, quem ele é de verdade? E agora a gente vai ver como o Dumbledore usa exatamente esse objeto para revelar toda a verdade. Então, a história joga a gente de volta para a sala do Dumbledore e o clima é de puro caos. Tenta imaginar a cena. Harry, Rony e Gina, completamente imundos, cobertos de lodo e sangue. E ali do lado deles, um Gilderoy Lockhart com a cara de paisagem, sem a menor ideia de quem ele é ou onde ele está. O que quebra o silêncio é o chorro da família Weasley. É aquele som que mistura um alívio gigantesco, sabe? A filha dele está de volta, mas também o terror de tudo que ela passou. E aí, no meio daquela tensão toda, a voz de um garoto de 12 anos preenche a sala. O Harry começa a contar tudo, a montar esse quebra-cabeça mortal, peça por peça. Ele fala daquela voz que só ele ouvia andando pelos canos, da sacada genial da Hermione sobre o basilisco, daquela jornada apavorante para encontrar o Aragog na floresta e, no fim, de como a história da Murta que geme foi a chave para encontrar a entrada da cama. Mas no meio de toda essa história, um objeto específico chama a atenção do Dumbledore. Um diário. Um diário simples, todo encharcado e com um buraco bem no meio. No instante em que ele bate o olho naquilo, a expressão dele muda. É como se tudo se encaixasse. O rumo da conversa muda completamente, porque ele reconhece na hora a magia sombria e antiga que está naquelas páginas. E então, vem a revelação que conecta tudo. Dumbledore explica que o autor daquele diário, um tal de Tom Riddle, não era um estranho. Ele era, na verdade, a versão adolescente de Lord Voldemort, o aluno mais brilhante que Hogwarts já tinha visto, que usou todo esse talento para mergulhar de cabeça nas artes das trevas. Dumbledore conta como essa transformação aconteceu. O Tom Riddle que ele conheceu era um aluno genial, mas a obsessão dele por magia negra foi tão intensa que o consumiu por completo. Ele ficou irreconhecível, ressurgiu como o temido Lord Voldemort, e quase ninguém no mundo bruxo conseguiu ligar uma identidade à outra. E é nesse ponto que a Gina, chorando muito, confessa. Ela achou o diário e despejou ali todos os seus medos, suas inseguranças. O que ela não fazia ideia é que o diário respondia. A memória do Tom Riddle a manipulou, se alimentou das fraquezas dela e a usou como uma peça num tabuleiro para libertar o monstro da Câmara. Bom, com o mistério resolvido, surge um conflito muito mais profundo. A crise de identidade do Harry. Completamente abalado, ele finalmente abre o jogo com Dumbledore sobre o seu maior medo. E não é do Voldemort. O medo é de ser igual a ele. É uma dúvida que está corroendo o Harry por dentro desde que ele descobriu que podia falar com cobras. A resposta do Dumbledore é ainda mais chocante. Ele levanta a hipótese de que, naquela noite em que a maldição ricocheteou, o Voldemort pode ter transferido, sem querer, alguns dos seus próprios poderes para o Harry. Isso explicaria a língua das cobras. Para o Harry, essa ideia é aterrorizante. É como se uma parte do seu pior inimigo vivesse dentro dele. E o Dumbledore não tenta negar, pelo contrário, ele confirma. Ele diz que o Harry tem, sim, muitas qualidades que os Salazar Slytherin valorizavam. A ofidioglossia, claro, mas também determinação, versatilidade e até uma certa tendência a ignorar as regras quando ele acha necessário. Para o Harry, ouvir isso soa como uma sentença. Mas é aqui que Dumbledore vira o jogo. Contra todas essas habilidades e semelhanças, ele apresenta uma única coisa que pertence somente ao Harry. A escolha que ele fez no seu primeiro dia em Hogwarts, quando ele praticamente implorou para o Chapéu Seletor, Sonserina não. E aqui vem a lição fundamental que vai definir o Harry para sempre. Dumbledore explica que o que verdadeiramente define a gente não são as habilidades com as quais nascemos, mas sim as escolhas que fazemos. E a prova final? Ele aponta para a espada. O nome de Godric Gryffindor está gravado nela. Apenas um verdadeiro membro da Grifinória poderia ter feito aquilo. A conversa é interrompida pela chegada furiosa de Lucius Malfoy. Ele vem arrastando Dobby, o elfo doméstico, e invade a sala para confrontar Dumbledore sobre o seu retorno à escola. Mal sabe ele que toda a conspiração dele está prestes a ser revelada. Vendo os olhares de pavor do Dobby, o Harry liga os pontos. Ele acusa o Lucius Malfoy na cara dura.
Foi ele quem colocou o diário no caldeirão da Gina. O plano era diabólico, usar um objeto das trevas para desacreditar a família Weasley e, ao mesmo tempo, tirar Dumbledore de Hogwarts. Vendo a crueldade com que o Malfoy trata o Dobby, o Harry tem uma ideia genial. Ele pede permissão a Dumbledore para devolver o diário ao seu dono, preparando o palco para um dos momentos mais triunfantes de toda a história. E a ação é muito rápida. Harry pega o diário, tira a própria meia imunda, enfia o livro dentro dela e entrega o pacote para o Lucius Malfoy. O Malfoy, com desprezo, arranca a meia do diário e a joga para o lado, sem perceber que atirou diretamente para o Dobby. A regra da magia é simples. Se um mestre dá uma peça de roupa a seu elfo doméstico, ele o liberta. No momento em que Dobby pega a meia, ele se torna um elfo livre. E o seu primeiro ato de liberdade é usar sua própria magia, que é surpreendentemente poderosa, para proteger Harry. Ele se joga na frente do garoto e declara que seu antigo mestre não vai mais machucá-lo, arremessando Lucius para longe com um feitiço. Com a crise resolvida, Hogwarts pode finalmente respirar aliviada. A celebração é um banquete como nenhum outro, com a escola inteira vestindo pijamas. É uma noite de pura alegria, marcando o fim de um ano de muito, muito medo. E para coroar a noite, a bravura de Harry e Rony é recompensada. Dumbledore concede a cada um 200 pontos pela Grifinória, garantindo que eles ganhem a Taça das Casas pelo segundo ano consecutivo. O final do ano letivo amarra todas as pontas soltas, corrigindo as injustiças. Hermione e as outras vítimas do basilisco estão curadas. Hagrid retorna de Azkaban sob aplausos. Lucius Malfoy é demitido do conselho escolar e, para o alívio de todos os alunos, os exames são cancelados. A ordem, finalmente, é restaurada. E assim, um ano letivo turbulento chega ao fim. Mas a revelação do Diário de Riddle deixa uma pergunta sinistra no ar. A ideia de que um pedaço da alma de Voldemort pode ser preservado em um objeto levanta uma questão aterrorizante que vai definir os próximos anos. Quantos outros pedaços podem existir por aí?